Oi gente, hoje é dia de mais um tutorial aqui no canal e dessa vez eu vim trazer essa opção de pálpebra luz super glitterinada que eu amei muito o resultado. Eu também espero muito que vocês gostem e é claro, não esqueça de deixar aquele curtir pra mim e também se inscrever no canal caso vocês sejam novos por aqui. Vou começar adiantando um olho e minhas sobrancelhas. E eu vou pegar minha paletinha da Morphe, a 35F, com esse tomzinho de marrom clarinho, e vou aplicar em todo o meu côncavo com um pincelzinho de esfumar, para ser nossa sombra de transição, esfumando muito, muito bem essa sombra. Depois com esse tom de marrom médio, eu vou pegar um pincelzinho menor do que o anterior de esfumar, e vou focar ali só mesmo no côncavo, no cantinho externo e no cantinho interno, para a gente começar a fazer esse efeito de pálpebra luz. Sempre aplicando e esfumando ao mesmo tempo. Vou depositando ali a sombra e depois eu volto com o pincel anterior para esfumar e não ficar nenhuma marcação entre esses dois marrons. Depois disso eu vou vir com a sombra preta da paleta e com o pincelzinho menorzinho do que o anterior e eu vou aplicar essa sombra mesmo só no cantinho externo, no côncavo, abaixo daquela sombra marrom que a gente tinha aplicado antes e no cantinho interno para escurecer mais essas regiões e deixar a nossa pálpebra luz bem destacada, destacar bem o glitter que a gente vai aplicar depois. Depois eu volto com o pincel anterior novamente e dou aquela esfumada, muito bem esfumada, para garantir que esse preto não vai ficar muito marcado. Depois com esse tomzinho cintilante mais dourado da paleta, eu vou aplicar ele ali com o pincel umedecido só no centro da pálpebra para criar aquele efeito de pálpebra luz. Vou aplicando ali com o pincelzinho umedecido para ficar bem destacada essa sombra. E volto com o pincelzinho da sombra preta e vou dando batidinhas ali na transição dessas sombras para não ficar nenhuma marcação. Assim, vai ficar marcação, mas para não ficar tão exagerado. Agora eu tô aplicando o fixador de glitter só onde eu apliquei a sombra dourada. E eu vou vir com esse glitter maravilhoso da Eye Candy Cosmetics. Eu tenho essa fraçãozinha que veio da loja GRS Beauty. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês conferirem. E é claro que a pessoa tinha que derrubar o glitter, né? Se não derrubasse não era ela. E eu vou aplicar ali esse glitter maravilhoso em cima desse fixador de glitter que eu apliquei antes. Gente, sério, é um dos glitters mais lindos que eu tenho, assim, na minha coleção. Para iluminar abaixo da minha sobrancelha, eu vou pegar esse tom cintilantezinho claro da paleta. Também vou aproveitar para iluminar ali meu cantinho interno. E vou aplicar máscara de cílios, nada de delineador hoje, gente. Porque a gente quer simplificar as coisas na vida. E os cílios que eu apliquei foi o Allura Light da House of Lashes. Vou começar preparando minha pele com a minha amostra infinita da Makeup Forever, que nunca mais vai acabar. E depois do primer, eu vou vir com a minha base. Eu vou usar a minha base da Anitta. A minha cor nessa base é a Bege 3. E eu tô aplicando primeiro com os meus dedos. E depois eu vou espalhar essa base com a minha esponjinha da Belize, que está umedecida com água, como sempre. Eu amo essa base da Anitta. Tem resenha aqui no canal dela. Inclusive, eu vou deixar aqui para vocês conferirem, caso vocês ainda não tenham visto. Mas é uma base de uma cobertura muito boa. Ela cobre bastante. Enfim, gente, depois de aplicar a minha base, eu vou vir com o meu corretivo. E hoje eu vou usar o corretivo, adivinha? Da linha Bruna Tavares, porque, né, a pessoa tá achando pouco, né? Minha cor nesse corretivo é a BT30. Tô aplicando ele na região das minhas olheiras e também no centro do meu rosto, para iluminar também a região do centro do rosto. E volto novamente com a minha esponjinha da Belize e vou espalhando esse corretivo, dando batidinhas e espalhando muito bem para não ficar nenhuma marcação. E fazer com que ele fique bem bonitinho ali e se misture à base. Depois de aplicar o corretivo, é hora de começar a selar essa pele. E como sempre, eu vou pegar primeiro meu pozinho da Elf, o Under Eye. E vou aplicar ali na região dos meus olhos, ali abaixo, com a esponjinha umedecida. E para selar o resto do rosto, pó translúcido da Candice Berenice, com um pincel de pó bem gordão. Eu vou depositar esse pó em todo o meu rosto para selar bem essa pele. E ficar aquele acabamento que a gente ama. Feito isso, eu vou contornar o meu rosto. E hoje eu vou usar minha paletinha da Ruby Rose, que eu amo de paixão. Eu vou pegar esse tom médio de contorno e vou fazer o contorno ali da região das minhas bochechas. Também vou contornar a minha testa. A região da minha mandíbula. E com um pincelzinho menorzinho, eu vou contornar as laterais do meu nariz. Feito isso, agora a gente vai terminar o nosso olho. E primeiro eu vou pegar o lápis preto da Toque de Natureza, vou aplicar ali na linha d'água
E também vou borrar um pouquinho ali fora da linha d'água com esse lápis pra gente começar a fazer um esfumado com ele. Eu sempre gosto de fazer isso para deixar bem marcadinho ali nessa região da pálpebra inferior. E primeiro eu venho com um pincelzinho de topo reto, sem nada no pincel, tá? O pincel tá limpo. Eu vou primeiro só espalhar esse lápis mesmo, para ajudar na hora de esfumar ele. Porque se eu não fizer isso, vai ficar muito difícil conseguir aquele efeito esfumadinho, bonitinho. E depois eu vou vir com aquela sombra marrom médio. E com o mesmo pincelzinho, eu vou esfumar bem esse lápis. Depois eu pego um pincelzinho lápis e com a primeira sombra marrom clarinha, eu vou esfumar tudo isso muito bem, para garantir aquele efeito bem esfumadinho na pálpebra inferior. Finalizo com máscara de cílios nos cílios inferiores e o blush que eu vou usar vai ser esse tom de bronze, da mesma paletinha de contorno da Ruby Rose que eu amo usar como blush. E o iluminador que eu vou usar vai ser essa mistura desses dois tons da paletinha da Nicole Guerriero para Anastasia Beverly Hills, porque eu não me canso dessa paleta e eu nunca vou me cansar dela, gente. Ela é muito maravilhosa. Iluminei meu rosto, agora eu vou terminar essa maquiagem com o batom. E o batom que eu escolhi foi o Delícia, da Adversa Makeup, que tem esse tom de nude mais quente, que eu amo, vocês sabem que eu amo. E eu acho que ficou perfeito para essa maquiagem. E é isso, gente, a maquiagem tá pronta, bem simples de fazer, não é aquela coisa muito difícil. E o resultado foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada por assistirem, um beijo e até a próxima. Tchau!